A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Nós temos falado aqui ao longo do ano, aliás, dos últimos meses, né, sobre recuperação judicial, sobre a quantidade de problemas que o agronegócio tem enfrentado, dificuldades de crédito que os produtores enfrentam, o mercado financeiro que entrou no agro e até que ponto ele entrou para ficar, que veio mesmo. E eu sempre tenho buscado grandes profissionais, grandes especialistas para tratarmos desse tema. Recuperação judicial, então, não tem como a gente não falar, né? A gente não está chovendo no molhado, a gente está agregando informação. Cada vez que eu trago um profissional aqui, eu estou agregando informação. E hoje eu vou conversar com o doutor José Afonso Leirião Filho, que é professor do Instituto Brasileiro do Direito do Agronegócio e um dos organizadores do Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio, que vai acontecer agora no final de março, e daqui a pouquinho ele vai falar um pouco a respeito também. Ele é sócio do Renato Buranello no VBSO Advogados. E o tema da nossa entrevista de hoje será Impactos das recuperações judiciais no crédito privado. José Afonso, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Divino. Estou à disposição aqui para a gente falar um pouquinho desse tema. Pois é, cara, seria tão bom se a gente pudesse vir aqui para falar que está sobrando dinheiro, que está todo mundo feliz da vida, que não tem ninguém endividado, mas não é bem essa a realidade do momento, né? É um fato, né? Acho que o nosso setor aqui, o agro, ele enfrenta, como os setores de economia de mercado, mas acho que o agro ele tem ainda um quê especial aqui de ciclos, né? Ciclos de alta, a gente passou por isso, né? Alta de commodities aí, com anos de cotações recorde, e hoje, né? Num cenário já enfrentando ali um momento que é o que você comentou, né? Uma dificuldade aqui, escassez de crédito é um grande problema para um setor que depende muito de crédito privado para se financiar safra a safra, né? Lembrando que no país a gente tem localidades com 3 safras por ano, então são ingredientes aqui, né? Quando a gente tem alta de juros, né? Questões internacionais que cada dia, né, tem uma novidade aí preocupante que acaba afetando, né? Querendo ou não, né? Afeta bastante aqui o nosso setor. Então é uma realidade e é um momento para a gente prestar atenção e olhar para políticas públicas, olhar para alternativas, né? Para que passe por essa fase, que eu tenho certeza que em breve o agro volta, né? O ambiente econômico vai voltar a ajudar mais o setor do que atrapalhar, né? Eu acho que tem alguns pontos que precisam ser colocados. Realmente você foi muito feliz quando você falou dos ciclos, né? O agro, ele é realmente cíclico. E o agro, ele é muito amplo, né? Porque às vezes a gente fala de agro, dá a impressão que a gente está falando só de soja e milho, né? Mas não, você tem, por exemplo, às vezes a soja e o milho estão no momento de baixa, ou um ou outro está no momento de baixa, mas você tem alguma coisa, você tem um café que às vezes está no momento de alta, né? Você tem a bovinocultura que está no momento de alta. Então, é sempre interessante, importante a gente pontuar isso, que o agro ele é tão diverso que acaba que às vezes é difícil de falar assim, o agro está em crise. Peraí, qual parte do agro que está em crise, né? Tem muita coisa que às vezes está indo muito bem, obrigado, enquanto outras em algum momento estão indo muito mal. Falando da questão do crédito privado, a gente sabe a dificuldade que é no Brasil de se obter dinheiro com custo baixo, principalmente dinheiro do Plano Safra, né? Que é pouco, é muito pouco diante da necessidade daquilo que o produtor rural realmente precisa para investir.
E aí veio a Faria Lima, deu uma acenada para o produtor rural, falou: oi, tudo bem? Estamos aqui, estamos com muito dinheiro e queremos entrar nesse negócio. Mas a impressão que veio, num primeiro momento, José Afonso, é que a Faria Lima entrou num negócio que ela não entendia o tamanho do buraco, né? E não entendia essa questão do agro ser cíclico. Você acha que eles entraram sabendo de tudo isso, apesar de serem financistas e quando entram em alguma coisa entram para valer? Ou não? Foram pegos assim meio de surpresa com a volatilidade do negócio? Acho que assim, você colocou bem ali a questão da crise do agro, que a gente escuta muito isso, né? E às vezes falando do tema fica essa impressão, porque de fato há um costume de falar muito de produção de commodity em larga escala, sendo que o Brasil, né, é o que você colocou perfeitamente, tem uma série de questões, e o exemplo da pecuária, né, que está no pecuária bovina, que está num momento de muito bom, muito interessante, né? Não deixa a gente esquecer dos aqueles economistas que sempre estão falando do setor com propriedade, que falam que essa crise não é bem isso aí, né? A gente tem cenários, né? Tem locais, tem eventualmente algumas culturas passando por momentos, né? E questão climática, etc. Mas o case setorial ele vai seguir carregando, nos parece aí, o PIB, né? Como tem feito. Sobre a sua questão, acho que há uma mudança que talvez já esteja clara, mas eu não sei até onde ela está clara, da alteração da matriz de financiamento do setor, né? Que é algo que o Renato, meu sócio, sempre fala e sempre traz essa. Porque acho que é importante a gente olhar de onde a gente veio, né? A gente falou de crédito rural, o Sistema Nacional de Crédito Rural foi essencial no desenvolvimento do setor, né? Para a expansão das fronteiras agrícolas, principalmente, mas aqui a gente está indo para novas fronteiras agrícolas, né? E o dinheiro público nosso, né? Para falar, né, de forma clara, aqui, o Sistema Nacional de Crédito Rural, criado em 1965, né? É, e, e o próprio Manual de Crédito Rural está voltando, curiosamente, né, a discussões jurídicas com ações revisionais, né? Com alternativas aqui, a questão da RJ que a gente vai comentar, ele não a disponibilidade financeira, né, do nosso governo, ela não faz frente ao tamanho do setor, né? Então, o crédito privado, isso já há algum tempo, se a gente for lembrar a CPR, né, criada em 94, depois a gente tem uma esteira ali da sopa de letrinhas ali, né, de CRA, de LCA, CDCA, enfim, a gente tem os títulos que foram criados, e isso já tem algum tempo. Então, se a gente for olhar, tem uma esteira de alternativas para também o produtor rural, que agora está se discutindo até crowdfunding de produtor rural, né, em resoluções da CVM e tal, para que ele enxergue essas alternativas, essas formas de obter crédito, obter financiamento, né, que são bastante interessantes, mas têm suas particularidades. E a mesma coisa, e aí deu para sua pergunta, a mesma coisa para os financiadores, né? Então, a gente passou momentos aí complexos, né, nos últimos tempos, com esses fiagros, alguns estruturados, com ativos complexos e que geraram perdas, e me parece que você acertou num ponto, né? Essa, essa, essas especificidades do agro, não só o fato dele ser cíclico, que eu acho que isso ninguém entende melhor do que essa turma, né? Essa turma conhece bem de risco, esse não é o ponto, né? Mas acho que as especificidades do setor, elas acabam também demandando uma fase ali de compreensão e também de análise de risco voltada especificamente para o setor, né? Então, esse é o ponto. Não acho, né, que os investidores, por exemplo, da Faria Lima começaram a olhar para o agro sem conhecer, mas talvez algumas partes da cadeia, né, algumas especificidades, algumas questões práticas, algumas dificuldades. E nisso a gente tem que lembrar que estamos no momento, o Brasil aqui, né, olhando para quando a gente vai falar de RJ aqui, para uma lei que acabou de mudar, né? Então a gente tem uma lei que mudou há 4, 5 anos, o FIAGRO acabou de ser criado em 21, então quanto tempo o próprio judiciário vai precisar para desenvolver um pouco de equilíbrio, né? Um pouco de segurança jurídica, que no final é o que bate bastante, né, no mercado, porque toda vez que você tem uma decisão que sai daquele prumo esperado, você vai, de um lado, frustrar, né, o
o interesse ali, o direito de um determinado financiador, de um determinado credor, e do outro lado você vai induzir comportamentos, né? Então, isso é algo delicado que fica complexo de se prever num cenário como o nosso hoje, de insegurança jurídica e de leis recentes. Então, não é trivial. Me parece que é importante conhecer bastante o setor, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista jurídico, né? Para ter uma compreensão adequada dos riscos nessas operações, né? Tá, mas como é que você vê o humor? Como é que você vê o humor da Faria Lima hoje? Agora que eles já entraram no negócio, já conhecem, já sabem como é que funciona, estão animados ou assim, estão meio, cara, sei lá, de repente a gente pula fora desse negócio? Eu não diria pular fora, assim, me parece que não há como instituições financeiras, né, esses casos mais relevantes, simplesmente não atuarem. Isso eu já ouvi, a gente escuta bastante, né, de alguns players que, por alguma razão, ali não atuam no setor, né? Mas o setor, ele tem tanta oportunidade, ele traz tantas alternativas, né, que é difícil você escolher, por exemplo, não atuar com o setor, né? Então, eu não vejo essa questão. O que eu vejo, sim, é um pouco de preocupação, né? Principalmente com as instabilidades que são geradas por uma série de disputas que acabaram se tornando recorrentes, né? A gente vai falar um pouco da RJ, o caso da RJ é um exemplo assim bastante claro que ilustra bem essa preocupação dos vetores de financiamento, né? Então, se a lei diz determinada, né, traça determinados requisitos, traz determinadas formas de acessar uma recuperação judicial, de você sujeitar um crédito, você afetar uma garantia, né? A expectativa do financiador é que isso, quando for valer mesmo, né, na hora do vamos ver, que isso seja respeitado, que seja ponderado. Quando isso não é respeitado, né, quando sai um entendimento fora desse espectro de risco que já está na conta, né, aí que gera esse mau humor do que você está falando, me parece, né? E aí eu não enxergo particularmente que isso seja algo que o mercado não vá absorver também, né? E essa é a preocupação que eu acho que a gente tem que ter, é o preço disso, né? Parece que o mercado vai continuar absorvendo, o mercado vai continuar propiciando linhas de financiamento privado, alternativas para o produtor. O custo disso que é uma questão, né? Porque quanto mais desequilíbrio, quanto mais insegurança, né, adversidades, complexidades que saiam dessa matriz, dessa análise de risco, que é a análise que é feita de acordo com os riscos daquele determinado produtor, daquela determinada agroindústria, versus o que entende, por exemplo, a jurisprudência, o juiz, o que está na lei, né, etc. Todo esse quebra-cabeças que é montado na concessão do crédito, né? Quando começa a faltar as peças desse quebra-cabeça e esse risco aumenta, aí o custo do crédito, né? Não só o custo, como a eventual escassez, como você colocou, né? Talvez tenha menos crédito e menos volume, né? Essa é uma preocupação de quem atua, né? Nessa frente do financiamento. Por outro lado, há aqueles que também olham o momento de crise, né? Olham eventos de reestruturação, né? Porque me parece que em cenários que, por exemplo, você tem aquele produtor que apostou, né, uma imobilização de patrimônio relevante, então ele foi lá, comprou muita terra, mas talvez não tenha havido o financiamento que ele esperava, não teve bons ciclos seguidos, ele vai ter que se reestruturar. Então, eventualmente, ele vai vender uma parte, vai, né, negocia um ativo, e aí tem uma série de alternativas, né, e de agentes econômicos, né, que olham para isso como oportunidade, né? Então, explorar ativo área degradada, preparar a área para solo, vão dar financiamentos específicos aí para que esse produtor consiga se reestruturar, né, sem uma RJ, de uma forma menos impactante. Então, existe também num cenário de reestruturação, e hoje no Brasil a gente tem isso, então hoje a gente tem um hub de reestruturação, uma série de alternativas que talvez não sejam também totalmente claras para o produtor. Mas tem muita coisa, muito olho na RJ e não tem atenção aí com a mesma intensidade para essas outras formas de reestruturação. Você falou aí do um olho na RJ.
Cara, parece que assim, a RJ virou meio que a salvação de tudo, né? Muita gente fala assim, e até banalização. Chegou a um ponto de um monte de gente falar assim: ah, quem está ganhando dinheiro com a RJ é advogado, quem está se dando bem com a RJ é advogado que está incentivando o produtor rural, falando que é uma coisa boa e tal. Primeiro, como é que você vê essa ponderação, essa questão, né? Se realmente banalizaram o termo, né? E essa saída honrosa, digamos assim, e como é que você analisa esse momento? Nós estamos com excesso de RJs ou não? Estamos dentro de uma normalidade, dentro daquilo que era previsto? Eu acho que tem algumas formas de você abordar essa questão, né? Se a gente for olhar para dado, a gente acompanhando esses indicadores que tem aí, isso é muito recente, né? Então, toda vez que a gente olha para dado e tem pouca amostragem, né? Pouco tempo de análise, às vezes a gente pode tomar algumas, né? Algumas verdades ali como algo absoluto, só que é um corte daquele momento, né? Então, há quem entenda, e eu vou dar minha opinião na sequência, assim, com base na minha experiência, e essa também às vezes muitas vezes é a falha, né? Se a gente for olhar de forma científica para o negócio aqui, a gente tem que olhar para um histórico, olhar para dado, e talvez daqui a uns anos a gente tendo mais amostragem, a gente consegue concluir de forma mais assertiva. Se não, ficar ouvindo a opinião de cada um, essa opinião de cada um vai ser baseada na experiência dessa pessoa, né? A gente não consegue fugir disso. Agora, para o universo de produtores, né, há quem defenda que o número de pedidos é baixo, que é um número de pedidos que eles são pedidos elevados se a gente for olhar nos últimos anos, porque o tema RJ começou a ser discutido para produtor rural, pessoa física, no agro, né, há pouco tempo, né? Então, a gente tem os primeiros casos ali em 16, 17, com um volume maior em 18, 19, né? Pegando ali aquela rebarba que bateu no setor uns anos depois da crise, né, do governo Dilma, e hoje já a gente tem um volume maior. Então, de fato, tem um volume grande. Significa que o volume não é compatível com o número de operadores, de produtores que estão tomando crédito? Aí acho que é cedo para a gente responder. O que me parece, com base na minha experiência, é que há uma espécie de abuso no uso do instituto para situações em que ele não é a melhor resposta, né? E isso em prejuízo, inclusive, do produtor em médio e longo prazo, né? Porque esse produtor vai enfrentar um processo que ele tem prós e contras, né? Ele protege num primeiro momento, só que ele vai gerar também um desbalanceamento de confiança, ele vai dificultar o acesso a novas linhas de crédito, né? Ele vai estressar ali sua relação com fornecedores, parceiros, financiadores. Então, ele gera só toda essa questão no meio de um custo ali, de decisões que podem sair desse controle, porque você define ali o projeto num tubo de ensaio, mas na hora que você solta na vida real, né? Com o judiciário, né? Com administradores judiciais, credores, etc., né? E isso, às vezes, sai um pouco desse controle. Então, me parece que há, sim, um excesso à utilização de um mecanismo que não tem que ser demonizado, acho que a culpa não é do Instituto, né? A recuperação judicial é um instituto adequado para muitos cenários e fundamental em alguns deles, eu diria, porque em determinados momentos de crise, ela é a única alternativa da falência, e a gente tem aí, sim, um histórico da nossa lei anterior. Essa lei atual está fazendo 20 anos, né? Fez 20 anos em 25. A nossa lei anterior, decreto-lei, lei de falências, não tinha RJ. Então ela tinha concordato e falências. Respondia o problema? Também não respondia. Não resolvia a situação de crise, né? Então, numa estrutura que a gente tem hoje, no mercado desenvolvido, é importante a gente ter RJ, mas é importante a gente olhar para o que tem além da RJ, né? Então, na própria lei, a gente tem 3 mecanismos. A gente tem restauração de dívidas de forma privada, que é possível de ser feito. A gente tem recuperação extrajudicial, que também tem as suas vantagens, e a gente tem a RJ, que me parece que tem que ser a alternativa para crises mais agudas, né? Para cenários mais agudos. A gente vai ver também, está vendo já, porque os primeiros produtores que pediram a RJ nessa lei nova, muitos ainda estão com carências, né? Começando pagamentos. A gente vai ver como que vai ser o dia depois desse produtor, como ele vai sair dessa RJ. E aí, talvez lá na frente a gente consiga
refletir um pouco mais, e o mercado olha um pouco mais, como me parece que já está olhando, eu já vejo uma mudança daquela visão inicial de todo mundo querer pedir RJ para reestruturar passivos que talvez pudessem ser resolvidos de outra forma. Vocês fizeram um evento no mês de dezembro em São Paulo. Que evento foi esse? O que foi abordado lá e quais foram as conclusões que vocês chegaram? A gente costuma aqui, para tratar desse assunto, né, reunir em alguns eventos, esse foi um evento, até um evento fechado, para discutir perspectivas, né? Estava no final do ano e a gente queria olhar, entender um pouco mais da visão de agentes de financiamento, né, representantes de produtores rurais, de cooperativas, revendas, né? E aí discussão muito menos jurídica, né? Discussão mais ali para entender momento econômico, números, né? Também a apresentação de números ali. E aí sim, acho que a perspectiva, e aí isso está se provando, me parece, para principalmente esse primeiro semestre, acho que isso no primeiro trimestre a gente viu um pouco, ela não é uma perspectiva fácil, né? Não é um momento, como você brincou no começo aqui, que está sobrando dinheiro no mercado. Então, acho que essa pressão, né? E olhando para as especificidades da cadeia, então, se a gente olha para tem uma situação complexa, né? Entre a indústria, entre o produtor, uma margem de lucro normalmente apertada, né? Precisando rodar bastante, essa revenda enfrentando um processo de reestruturação é um desafio, né? Cooperativas também, a gente tem situações aí de cooperativas buscando formas de reestruturação que a lei não traz uma resposta por enquanto, também é um outro ponto. Fora aí os produtores, né, em geral, que seguem usando RJ nesse começo de trimestre. Então, acho que a perspectiva para o cenário, principalmente aí no começo do ano, meio do ano, o cheiro que a gente teve ali nessa conversa é um cheiro de preocupação. Justamente por isso que acho que a gente segue aqui, né? Estamos discutindo esse assunto, porque esse assunto está na pauta, né? Preferiria falar também só de financiamento aqui, de alternativas de acesso a crédito, mas esse assunto acaba vindo na pauta junto, né? Afonso, no dia 30 de março acontece o Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio, do qual você é um dos organizadores. Qual vai ser a temática? Qual vai ser a pauta desse congresso? Legal, exatamente. Dia 30 de março, né, aqui em São Paulo, no Hotel Renascença, e os ingressos para presença física, eles estão, enfim, disponíveis, né, é fácil encontrar no site do Congresso. Agora, a gente também tem a disponibilização gratuita para assistir online, então vai ser transmitido, e acho que é interessante porque a ideia aqui é trazer pessoas de relevo, né, que possam agregar para o debate sobre várias questões que permeiam o agronegócio. É a sexta edição do nosso congresso, né? A gente já fez em Brasília, agora a gente está fazendo em São Paulo, e né, virão membros do judiciário, do executivo, legislativo, né? Não é um evento só para advogado, apesar da gente, do IBDA, né, ser o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, a gente prima aqui por trazer e por essa visão mais holística, né, para tentar entender as outras questões muito mais relevantes, muitas vezes, né, que o direito que permeia o setor. Então, a gente vai falar de financiamento, seguro rural, o próprio tema aqui de recuperação judicial, alterações legislativas, né, da alteração da lei do agro, de novo, né, sobre os títulos, estatuto rural, e a parte ambiental também é bem relevante. Acho que vale a pena acompanhar, primeiro para ouvir opiniões, né, de várias frentes do país que estão engajadas no setor. Isso já é bem relevante, mas normalmente as discussões também são técnicas, também trazem temas que os advogados vão se interessar e vão enfrentar no dia a dia. Então, quem puder comparecer presencialmente, a gente se vê lá, se não, eu recomendo, quando possível, acompanhar o evento online. Bom, o mundo está meio conturbado, a gente está passando por algumas guerras, né? O cenário geopolítico está bem conturbado. Como que você acha que isso vai acabar impactando o nosso agronegócio aqui no Brasil? Essa é a pergunta de milhões de dólares aí, né? E talvez eu, como advogado, nem tenha muito que contribuir com a resposta, mas fato é que o setor ele depende, né, em algumas frentes, né, de
questão do financiamento que a gente comentou aqui, né? Mas se a gente for lembrar a pandemia, né? Que já que a gente está falando de um cenário de guerra, e a pandemia acho que é o que mais próximo a gente tem com esse clima de guerra, e depois guerra da Ucrânia, né? Então, se a gente for lembrar no começo o que a guerra da Ucrânia afetou e gerou para a cadeia de insumos, por exemplo, né? E gerou aí não foi uma marola, não, foi uma onda bastante forte aqui que afetou uma série de elementos da nossa cadeia industrial. Então é difícil a gente pensar, olhando para o nosso país, inclusive, né? Um país aqui que não tem muita malha ferroviária, né? Então a dependência e o que eventualmente, por exemplo, o fechamento do Estreito de Hormuz, né? A questão do petróleo, o que pode gerar de custo de logística, de frete, né? Para o nosso setor que depende tanto das rodovias, né? Como vários outros setores da economia. Então me parece aqui, e vamos torcer para que o conflito não escale, né? Mas mesmo que não escale mais, é difícil a gente imaginar que todo mundo vai passar ileso, né? Desse tipo de conflito no mundo que a gente tem hoje, né? Que essas guerras, esses conflitos e as questões econômicas adjacentes acabam refletindo nos grandes países que estão envolvidos em economias de mercado. Não é diferente com o Brasil. Então, tem que acompanhar de perto, se vai ser, com certeza, um assunto também que vai ser discutido no nosso Congresso. Bacana, Zé. Vamos torcer para que o mundo tenha um pouquinho mais de paz, né? De sossego. Já há tanto tempo, cara, que vem essa coisa aí, quando você acha, fala, nossa, agora vai ficar tudo bem. Aí vem lá um novo evento. Parabéns pelo Congresso, sucesso e volte mais vezes. Vamos torcer para nas próximas vezes a gente ter assuntos menos amargos, né? Perfeito. Estou à disposição, sempre que chamar, a gente pode discutir outros temas, vai ser um prazer. Bacana, obrigado. Eu conversei com José Afonso Leirião Filho, que é professor do Instituto Brasileiro do Direito do Agronegócio. Ele é um dos organizadores do Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio, que vai acontecer agora no dia 30 em São Paulo, no Hotel Renascença. É sócio também do Renato Buranello no VBSO Advogados. E falamos sobre os impactos das recuperações judiciais no crédito privado. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente, compartilhe com outras pessoas, deixe comentários para nós e se inscreva no nosso canal. Grande abraço a todos vocês, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.